Bom dia, com alegria, com energia positiva. Que bom ter você na nossa companhia, né? Depois, né? Foi ontem, às 9 da manhã, quando a gente se despediu. Estamos voltando hoje aqui pelos 96,1 da Rádio Líder FM. Bom dia para você que está nos assistindo via internet em qualquer parte do globo terrestre pelo www.radioliderfmcolinas.com.br ou pelo nosso aplicativo. Você que foi aí no Stories do seu celular e baixou o nosso aplicativo Rádio Líder FM Colinas, tá? Você vai baixar e vai assistir ao vivo pelas câmeras, como dizia o Faustão, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. A gente está ao vivo aqui para você pela internet e com aquela entrevista, né? Que a gente sempre tem aquela expectativa. Qual vai ser a próxima entrevista? É sempre alguém que se destaca, né? Em algo que ele é bom em fazer ou que deixa um legado para as futuras gerações. Então, meu amigo, eu sou o Lúcio Mendes, o cowboy da madrugada, vulgo Bitelo da rádio, o bonitão da Líder, né? Quero aqui já abraçar meu amigo Danilo Rios, já presente mais uma vez. Hoje o iPhone deixou ele na mão, né, Danilo? Faz tecnologia, né, Danilo? Até nós voltou. Porque passaram lá, se o pessoal da nave lá passou na lua lá e atrapalhou o sinal, viu? Fique tranquilo. Mas hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que há muito todo mundo espera ele aqui nos estúdios da Rádio Líder FM. É um cara que eu posso e tenho muito orgulho de falar que é meu amigo particular, né? Um cara assim de uma grandeza extraordinária, né? Pelo ser humano que ele é, não só pelo excelente profissional, mas pelo ser humano que ele é e pela luz que ele exala quando se aproxima das demais pessoas. E eu acho que a gente tem que ser assim, né? Ou a gente na vida é atraente ou você é repelente. Esse cara é fenomenal, você já sabe do que eu estou falando, que a gente já anunciou. Doutor Leonardo, entende muito de psicologia, geriatria, palestrante, escritor, né? E a gente vai descobrir muitas outras coisas mais. Quero aqui abraçar, né, os seus pais, né, que tá assistindo lá, né? E a vibração lá na cidade lá tá grande. Doutor Leonardo, homem que a gente gosta demais, não só pela parte medicamental, não sei se essa palavra é bonita, né? A gente tenta falar bonito, mas pela energia que ele realmente traz pra gente. Bom dia, doutor Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Bom dia aos meus amigos. Eu me sinto em casa hoje, Lúcio, com vocês, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui. É a realização de um sonho também. Eu amo esse ambiente, amo essa boa energia da rádio que vocês transmitem também. E tenho certeza que hoje será uma bênção em nossas vidas, também na vida dos nossos ouvintes que estão aí. De já mando um abraço para todo mundo que escuta nossas vozes, não é? Que Deus venha estar aí já abençoando sua vida nesse dia. E isso que a gente tem que fazer, abençoar a vida das pessoas para que a nossa vida também seja abençoada, né, doutor? Doutor Leonardo, nome completo? Leonardo Pinheiro Fernandes. Filho de quem? Filho de Azi Fernandes e Maria Madalena Tavares Pinheiro Fernandes. Natural de que cidade, doutor? Itacajá. Já ouviram falar? Eu queria falar em Itapirim, em São Paulo. Já ouviram falar em Itacajá? Mas nasceu em Itacajá? Nasci em Itacajá. Mas viveu onde, assim? Nasci em Itacajá e depois eu fui pra Recursolândia. Mais pro pé da serra ainda. Como dizia o sertanejo, mas lá pra dentro do Branqueado. Lá pra dentro ainda, lá no finzinho mesmo. Mas o importante é que a cidade lá, nesse momento, Danilo, eu tive lá, você sabia que o prefeito... Tem? Lá em... Danilo. Sou João Rios. Coisa boa. Vereador lá também? Passou um vereador por mim ali, eu tava ali na porta de loja ali, fazendo locução. Passou um vereador lá de Itapiratins. Já é o roteiro, viu, gente? Você passa aqui Brasilândia, vira ali pra dentro, Tupiratins, Itapiratins, Itacajá, atravessa o Corga, a ponte lá, sobe lá, outro lá é Goiatins. Alto Lindo Goiatins e Alto Lindo. Aí lá na frente que é Recursolândia. É lá mais pra frente. Doutor Leonardo, que é cunhadão do prefeito lá da cidade. Isso, né? Ele é o prefeito lá, o prefeito Vinícius, minha irmã Raquel, dona Raquel, uma pessoa assim, excelentíssima ali, numa alegria. Todo mundo assim, doutor Leonardo, essa energia ela é boa, bem né?
disposta, é um povo bom de se conhecer. E né? ela é eloquente também, né? Ela é, uma fala primeira bem, dama que, assim, pelo que eu toda vi ela ali posturada. ela é posturada e ela sabe se comunicar, né? Sim. E- Ela gosta do povão. Ela é, povão. isso foi o que eu notei dela, ela gosta do povão. Né? Como é que é o nome do teu cunhado lá, o prefeito? É Vinícius. Seu Vinícius, Isso. Grande abraço. Vinícius, contrata nós pra cavalgada daí, seu Vinícius. Abração a turma lá. Tá, Pro aniversário da cidade. o aniversário da cidade, você vai ter o maior e mais bonito locutor aí, viu? Mas se os seus pais também são pessoas assim maravilhosas também, né? Hoje eles são pastores. É pastores. Lá na cidade também, né? Recursolândia. São pastores há um bom tempo já. Pessoas de Deus. De Sou meio Deus. suspeito em falar, mas. Não, assim, eu percebi ali no lançamento do seu livro, né? Ali nas Cinco Colinas, que você tem uma família muito unida, Sim, doutor Leonardo. sim. Vocês são aquela família, a base mesmo, Bem espelho, alicerce. bem alicerce mesmo, sim, né? Sim, nós somos muito, muito unidos mesmo. Assim, até hoje, toda decisão que nós tomamos é em mesa, conversando. Todos os dias nós conversamos bem, muito, muito bem unidos mesmo, assim. Graças a Deus por isso. E eu vi lá, eu lembro muito de algumas coisas que você falou lá, algumas coisas que a gente grava, né? Aham. Que você falou que você fala pelo menos 3 vezes por dia com a sua mãe, né? Falo. Quase demais. Mas eu falo com ela todos os dias, tanto no início do dia, durante o dia e no final do dia também. Sempre a gente mantém bons contatos com as minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs, então com Duas minhas irmãs, sim. Então nós temos aí um bom relacionamento de conversa mesmo, assim, constantemente. E a criançada também gosta de você, né? Sim, velho? tenho vários sobrinhos também. Já tem filho, doutor Leonardo? Não, tenho não. Ainda não? Ainda não. Vai ter. Quero ter. Quero ter. Né? Mas seu filho acho que vai ser o pouco que você vai criar, viu? Porque você não vai ter tempo, não. O bichinho não vai ter tempo de nada quase pra ver se Não, coitado. você tem muito idosozinho pra criar, né? Muitas pessoas. Hoje eu tenho meus pacientes, que são meus filhos, né? Que eu cuido. Exatamente, porque filho não é só aquele que você que gere, nasce, né? Aham. Seu sangue, mas aquele que a gente se aproxima, né? E eu me sinto assim, tão responsável por meus pacientes, eu oro por eles, eu faço como se fosse um cuidado de pai e filho mesmo, assim, de proteção, de tudo, dar o melhor. Sempre que quando eu vou, eu acho que isso é amor de pai, né? Sempre quando eu vou fazer alguma conduta com meus pacientes, eu penso, e se fosse comigo, se fosse com alguém meu? Então, se torna alguém da minha família, meus pacientes. Tá aí, uma boa dica. Se fosse com alguém mesmo. E se fosse. Então, sempre quando é criança, não, e se fosse uma sobrinha minha, um idoso, e se fosse o meu pai? Então, sempre eu trabalho muito com essa ideia de que, e se fosse alguém da minha família ali, do lado da mesa, não é? Então, eu os tomo como família e como filhos, por essa proteção que eu tenho. Eu me lembro de uma história, doutor Leonardo e Danilo Rios, que diz que uma moça estava na estrada e o carro dela furou o pneu e a mulher tem aquela, geralmente, não é todas, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem aquela dificuldade de trocar o pneu, né? Que é uma coisa mais masculina e tal. E ela ficou sem saber como é que fazia. Vinha passando um homem no carrinho que ia pra fazenda trabalhar, bem simplesinho. Parou numa estrada deserta e arrumou o pneu ali dela, né? E ela é uma pessoa financeiramente bem. Falou, quanto que foi o seu serviço, moça? Ele falou, não, moça, nada não. Mas o senhor parou, o senhor me deu assistência. Ele falou, não, mas aqui eu fiz porque, né, como se fosse alguém da minha família, né? Eu vi que a senhora não tinha ninguém, não estava com dificuldade, eu lhe ajudei. Não, mas eu quero lhe pagar. Ah, a senhora quer me pagar? Então fala o seguinte, faça esse bem na próxima pessoa que a senhora puder. Olha que retransmita isso. E ele seguiu para a fazenda, né? Foi fazer o trabalho dele. E ela seguiu viagem, tá? Quando ela retornou da viagem, ela tinha uma funcionária que estava grávida, né? E com muita dificuldade de comprar, né? Os itens, né? Da criança que iria nascer. E ela perguntou como é que estava a situação. Ela falou, tá muito difícil, porque a gente precisa comprar todo o enxoval, todas as coisas do neném. Meu marido, ele é muito trabalhador e tal, mas a gente está com dificuldade. Ela falou, pois eu vou, usando aquilo que o rapaz que acolheu ela na estrada disse, eu vou repassar o bem, então, que ele fez a mim. Então eu vou doar todo o enxoval para sua criança, né? Para retribuir aquilo, né? E tá, ela falou, e seu marido, ele nunca passou aqui? Falou, pois ele tá vindo aí, vai passar. Quando ele retornou, quem era o rapaz?
era justamente aquele que trocou o pneu, Rapaz, né? Quer dizer, incrível. o bem que ele fez voltou para ele, né? Olha que maravilha, né? E eu acho que a vida é muito assim, né, doutor Fazer o Leonardo? bem. Fazer o bem é assim, a ideia de fazer o bem, se olhar a quem? Fazer o bem. Fazer em todos o os bem. momentos façam bem e trate as pessoas bem. Acho que isso é um princípio de vida, né? Nós tratarmos todo mundo bem. Tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Faça com os outros, eu estou contextualizando a minha fala. Faça com os outros o mesmo que você quer que façam com você. E aí, nós queremos o quê pra gente? Pra mim, né? Coisas boas, né? Eu não quero coisa ruim Não é? de jeito nenhum. Ninguém Deus, quer comida estragada, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser caluniado, não é? Todo mundo quer ser bem tratado, ser bem recepcionado. Então, assim, é fazer o bem nessa visão. Doutor Leonardo, mas por que essa profissão de médico? Isso já, assim, tem alguém da família que você se espelhou ou não? Isso, como é que foi que aconteceu assim? Não, eu quero ser um médico. E principalmente nessa área que você... Nessa área específica. Específica. Sim, eu, assim, na família mesmo, eu tinha alguns médicos, mas bem distantes. E eu tenho um histórico, assim, de um bisavô, que é um dos criadores desse município lá que eu tenho minha família, e ele era bem direcionado à área médica. Ele não era médico, mas ele era agilizava ali a situação, resolvia problemas naquele tempo. Tinha alguma situação aqui de adoecimento, ele usava algum tipo de material ali do tempo, que tinha no tempo. Por exemplo, criança estava com ressecamento, usava ali o cano de babosa, já resolvia e ia. Então ele me espelhou muito nessa parte assim de tratar, de fazer também pelos outros. Uma das inspirações maiores da minha vida assim para a questão da medicina foi esse meu bisavô, porque com pouco que ele tinha, ele fazia muita coisa. Ele era o médico ali daquela época, sem estudos nenhum, só pelo que a natureza oferecia. Então dali me veio essa inspiração e com o tempo eu fui vendo assim, acho que eu vejo muito a medicina como uma arte e um dom, e me veio assim aquela vontade de servir também. Então veio aquele desejo desde criança de ser e trabalhar com pessoas e basicamente na área da saúde. Aí depois veio os desejos por especialidades, veio crescendo também com o tempo de faculdade. Aí, por que essa área assim, geriátrica, assim? Porque eu acho que foi a primeira área. Sim, foi geriatria, ela foi uma das áreas que mais impactou assim, o meu coração. Hoje eu vejo assim as pessoas já em envelhecimento, e é uma fase que todos nós vamos chegar, claro, né? A única forma de não envelhecer fazer a viagem, né? Então todos nós vamos chegar nesse processo. E na minha concepção, é uma área que ela é muito pouco assistida. A gente sempre não dá muita atenção para a pessoa idosa. Eu estou generalizando, mas não é uma coisa que tem as exceções, claro. Mas eu vejo muito idoso, muito, às vezes, deixado de lado, sem isolado, né? Isolado, quase ninguém quer ouvi-los. Aquela repetição das histórias, né? Quase ninguém quer dar atenção para eles. E isso me chamava muita atenção, claro, pelos meus avós também, que é algo que me inspirou muito, mas também mais por essa questão de que eu quero dar atenção para essa turma, eu quero poder conversar e ouvi-los assim, e tentar solucionar aí o que está afetando a vida deles. Então veio esse desejo maior por uma classe que é pouco ouvida e pouco assistida e pouco acolhida. Daí veio o meu desejo de trabalhar especificamente nessa área. Porque eu me recordo, gente, para quem não sabe, o meu pai hoje tem Alzheimer. Quem diagnosticou essa doença foi o doutor Leonardo. Sim. Né? E eu lembro bem na época que meu pai não era daquele senhor que ele começava a tomar um remédio e se sentia bem. Ele falava assim, não precisa mais não, já tô bom. Né? Tem isso do idoso, né? E quando foi o doutor Leonardo, esse doutor Leonardo, ele sentava ali, tirava a cadeira de trás da mesa, sentava ali, conversava, seu Otávio e tal. E você acredita que quando falava assim, olha, aquele doutor é bom? Ele falou que tem que tomar. Ele fala, não, ele tem que tomar porque aquele doutor, ele é bom. Ele falou que eu tenho que tomar, né? Então, essa sua fala mansa, tranquila. Sim. Você nunca zangou não, doutor? Rapaz, eu não lembro muito bem assim. Acho que mesmo? Quase não. Eu quase não fico zangado com nada. É mesmo? Qual é o segredo? Eu sou bem tranquilo. Aí, assim,
Eu nunca lembro assim, de um episódio que eu tenha me estressado. É. Eu sempre mantenho a calmaria. Nunca deu vontade de dar uma facada no bucho, não? Não. Brincadeira, viu? Mas dificilmente eu me estresso. Dificilmente, assim. É difícil. Difícil, ficar né? estressado. Qual o segredo? Eu acho que é um equilíbrio interno. É um equilíbrio, porque assim, eu trabalho hoje no SUS e já fiz plantão. E a gente recebe, assim, às vezes, pessoas muito estressadas e falam algumas coisas por impulso, não é? Por insulto. Aí eu sempre tento imaginar a dor do próximo. Se aquela pessoa, eu já fui agredido em um plantão, assim, não verbalmente, né? E a mulher me falou muitas coisas, uma senhora, e eu me coloquei no lugar dela. Eu falei assim, será que é uma boa opção eu também maltratá-la em palavras? Não vai ser. Ela tá assim porque ela tá passando por alguma coisa muito difícil. Aí sempre quando alguém vem contra mim em algum momento assim, de agitação, de impulso, de raiva, eu tento me colocar no lugar da pessoa. Ele tá assim por tal situação. Aí por que eu vou gerar mais conflito aí? Aí eu tento manter um belo de um equilíbrio emocional. Eu caminho muito assim naquela ideia de que e se fosse Jesus aqui, o que é que ele faria com essa pessoa? Ixi, aí você pegou Não pesado é? agora, né? E assim, e quem sou eu para maltratar alguém? Quem sou eu para falar coisas para alguém ou às vezes rebaixar alguém? Nós somos tão semelhantes um ao outro, não é? Em tudo. E aí eu sempre tento manter o equilíbrio aí, nesse princípio de não maltratar ninguém. E é meio cansativo às vezes, porque assim, às vezes a gente recebe muito impacto, muitas situações, não é? A gente acaba absorvendo essa energia. Porque às vezes chega todo tipo de pessoa, principalmente Sim. hoje você tá na área da psiquiatria Isso, também, né? Eu faço CAPS hoje. No CAPS hoje, Uhum. e você vê que a pessoa que vai no CAPS, gente, eu falo porque locutor não é normal não, né? Já tá eu, Danilo, tá indo lá. Danilo tá bem, né, Danilo? Vai ficar bem, né, Danilo? Se o doutor Leonardo não tratar o seu, eu trato, viu? Né? Mas a pessoa que já tem isso, ele já tem um descontrole de energias, Sim. né? E você, não sei se é o seu caso, mas a grande maioria das pessoas acaba, já aconteceu comigo, de eu absorver aquela energia e ficar ruim também. Sim, afeta. Não tem como não. Eu digo que é impossível quase você não ser afetado por energias negativas. Então a gente é afetado, sim. Eu digo que hoje eu sou exposto a muito estresse durante o dia. Muito estresse. E assim, aí a decisão é minha. O que fazer com essa exposição de estresse? O que eu vou usar como mecanismo de defesa, não é, Lúcio? Porque assim, se eu for usar o estresse contra o estresse, nada vai ser resolvido. Então tem que ter uma calmaria de um dos lados. Aí eu decidi ser o lado da calmaria. Aí eu sempre mantenho. Mas assim, qual é a técnica que você usa, assim? Só pra nós, quem sabe eu também usar, né? Porque entendi. Tá eu uso difícil. muito treinamento, assim, de entendimento das minhas emoções. Eu acho que é o pontapé inicial. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa eu tenho mais tendência à calmaria, eu gosto muito mais da paz. Então tem alguns assuntos que não me deixam feliz. Por exemplo, discutir política não me faz muito feliz. Então eu evito. Vai falar aqui de direita e esquerda, eu particularmente assim, a discussão dela me deixa um pouco, talvez me tire um pouco do ser humano, entende? Porque às vezes eu vou discriminar pessoas, então isso não é da minha índole. Aí se é para discutir religião também não. Então assim, eu faço um controle emocional no qual eu me entendo como um ser humano. Quais são as minhas emoções e quais delas eu posso expô-la? Porque se eu for uma pessoa às vezes estressada demais com tal situação, eu vou evitar expor nessa situação. Conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo. Então eu acho que desde muito tempo que eu tento me conhecer a mim mesmo. É isso que você falou, assim, é um autoconhecimento, é eu saber quais são as minhas emoções, como é que eu procurar funciono. evitar aquelas situações, né? Tipo, no seu caso, você não gosta muito do assunto política. Então você, um exemplo, eu já sei que eu não gosto daquela situação, então eu procuro evitá-la. Sim, então eu vou evitando algum. Mas mesmo assim, às vezes a gente se depara perante situações que não dá pra gente evitar, não é? Aí quando eu me deparo com essas situações, aí eu faço equilíbrio interno também. Muito equilíbrio, assim, eu acho que eu consigo manter muito bem as minhas emoções guardadas. Pra você. Algumas pessoas falam, mas não faz bem, tu guarda pra ti, depois tu vai adoecer tudo. Eu falei assim, não, mas o que eu guardo pra mim, o que eu poderia adoecer alguém, eu prefiro lidar com elas e resolver de outras formas. Por exemplo, eu faço crossfit. Crossfiteiro, eu faço treino de intensidade. Então, a intensidade do treino me ajuda no estresse do dia a dia. Então, aquela energia negativa, você lá dissipa eu jogo ela. tudo, eu extravaso lá. Eu hoje, assim... Aí depois eu vou me avaliar. Assim, uma coisa... Eu sou assim, eu funciono assim. Se eu falar alguma coisa e te ofender, aquilo ali vai me deixar muito mal.
Muito mal, assim, muito, muito mal mesmo. Tipo assim, o Lúcio tá chateado comigo porque eu fiz tal coisa, assim. Então, eu evito tanto chatear as pessoas com palavras para eu não ficar mal depois. Aí eu faço uma contenção aí já. Divaldo Pereira Franco, ele tem uma frase que ele fala assim: o mal que os outros me fazem não me faz mal. Sim. Agora, o mal que eu faço com os outros, esse sim me faz mal. Eu não conhecia essa frase, não. Vou anotar depois. Pois é, essa é uma frase forte. Do Divaldo Pereira Franco, né? Olha, tem muito forte isso. essa frase. O mal que os outros nos fazem não nos faz mal. Mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço com os outros, né? Então, a gente, é isso que você está falando, né? Um pouco conhecer a si mesmo e evitar machucar alguém. Machucar, né? Os outros, não é? Assim, a gente é machucado, claro. Mas eu não tenho domínio sobre você. Eu não tenho domínio sobre ninguém, assim, do que vão fazer comigo. Mas eu tenho domínio sobre mim. Sobre a minha pessoa eu tenho domínio. Agora eu sei o que eu vou fazer com as pessoas e como é que vai ser a minha reação nas situações de vida. Então eu gosto muito de calmaria, de paz, demais. Rapaz, eu gosto muito de calmaria. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu uso muito e comecei a usar isso em mim, doutor Leonardo, e eu, assim, de lá para cá eu evitei muito problema, né? Porque eu comecei a colocar isso na prática. A gente colocar isso na prática não é fácil. Não é fácil. O doutor Leonardo fala, às vezes você tem que engolir, você sai. Sim. Aí eu faço igual ele, não crossfit, porque eu tô danado da coluna, joelho, braço. Mas eu vou pra academia, eu faço uma caminhada, né? Eu saio de perto, né? Mas a frase do padre Fábio de Mello é: melhor ter paz do que ter razão. Do que ter razão. Né? Sim. Né? Todo mundo que quer ter razão nunca vai ter paz. Sim. Eu prefiro às vezes ir para casa com a guerra vencida. Não venci, mas fui para casa em paz. Eu prefiro muito mais partilhar dessa ideia. No final da história nunca vai ser o que o outro fez por você, vai ser entre você e você mesmo, né? É isso mesmo. E depois, no final das contas, nós vamos estar com a gente mesmo, não é? Não vamos estar com ninguém mais. Quando a gente estiver do outro lado, estiver perante Jesus, sim, lá, e nós fala, não, foi o Lúcio que me fez mal. Não, ele fala, mas o Lúcio só foi colocado lá para te testar mesmo, né? Aí eu basicamente vivo assim no estilo de vida muito tranquilo, de evitar o estresse, assim, ao extremo, guardo muito assim, o que eu poderia ofender eu guardo muito pra mim, muito assim, eu não me lembro assim quando foi que eu cheguei a me explodir ou me estressar. Doutor Leonardo, se tiver, eu nunca me contar, porque aqui chega todo tipo de fuxico. Talvez algum momento a gente tenha, não é? Sem querer, mas as histórias que a gente chega aqui pra gente, doutor Leonardo, é que, nossa, aquele doutor não precisa nem passar remédio, só de conversar com ele a gente fica bem. Graças a Deus então por todo isso, mundo tem isso de você. Sim, isso é muito bom. Né? Então, bom. assim, é uma das coisas que eu falo, nossa, eu sou feliz de ter um cara desse como amigo, né? Eu que sou feliz por tê-lo como amigo. É muito bom isso. Então, assim, você é uma referência hoje, né? Eu não vou falar que você pode sair um candidato, que é uma coisa que você já falou que não quer mexer, né? Mas, assim, eu acho que também na política a gente precisa de pessoas boas. Mas vamos lá para a área de psiquiatria, né? Hoje a gente vive num mundo, né, onde as tribulações é muito grande, né? Muito. E você bem lá no local onde todos precisam passar para fazer um tratamento. O que você acha que está acontecendo com o mundo hoje, doutor Leonardo? Eu acho que são inúmeros fatores, assim, tem aumentado muito, né, Lúcio? O adoecimento, nós estamos... Doença mental, estresse. Muito estresse, assim, hoje quase todo mundo vive com uma bomba de estresse, muita sobrecarga, assim, tá um aumento muito grande no número de pessoas com estresse e quadros depressivos também. Infelizmente, né, essa realidade nossa, ela tem sido cruel. Mas por que isso, doutor Leonardo? Eu creio que são inúmeros fatores, assim, eu acho que o fator é globalização, a gente não estava preparado para tanto, de repente veio aí tecnologia, muitas informações ao mesmo tempo, né? E muitas informações ao mesmo tempo, então nós estamos saturando o nosso cérebro demais. Então, por exemplo, tu tá exposto a muitas mensagens muito frequentemente, a TikTok demais, a YouTube demais, isso tudo tá fazendo com que o nosso cérebro ele chegue aí a um momento de quase que um colapso por sobrecarga, não é? Como dizer o pessoal da tecnologia, bugando, né? Bugando, então é um cérebro cansado e é um exemplo, né? Um fator mídia, um fator social, é muita tecnologia para muito rapidamente, não é? Que chegou pra gente. Aí depois vem outros fatores mais, assim, que um dos que eu mais vejo, Lúcio, é tão assim, particular e meio que minucioso, mas a questão do amor também, eu tenho percebido muito isso. Do amor, doutor Leonardo? Eu tenho percebido, sim. Hoje eu sempre cito o exemplo do acidente, acho que eu até falei com você sobre a pessoa quando tem um acidente aqui na principal, o exemplo, né? Teve um acidente de moto, caiu, o que as pessoas vão fazer naquele momento? Vão tirar fotos.
e vão gravar para subir para a internet, não é? É aquele negócio de querer ser o primeiro a dar informação. E onde é que se já viu isso na vida, não é? Por exemplo, qual era o comum do ser humano aí? Era acudir essa pessoa, era ter compaixão. Será que a pessoa está bem? Não era tirar o celular e tirar a foto. Então, essa falta de amor, ela repercute tanto na questão coletiva. Às vezes eu não me compadeço muito pela dor do próximo, e também na parte individual mesmo, pessoal. Eu não me amo mais também, então a falta do amor próprio, a falta do amar o outro também. Você acha que, por exemplo, quando a pessoa ele quer um relacionamento, a exigência, até porque o que a gente vê hoje nas redes sociais, é eu querendo mostrar aquilo que eu não sou, só para me parecer melhor do que o outro. Sim. Né? Isso também prejudica? Muito, muito, muito. Então, os excessos, não é? Dizem que os excessos escondem falhas. E eu concordo. Então, assim, às vezes, a ideia do tanto eu me mostrar, às vezes, em uma realidade que não é minha, é para tentar preencher um vazio que está muito profundo ali na minha alma. Então, assim, são conflitos da alma. Conflitos da alma que precisariam ser resolvidos não em mídias. Teria que ser algo mais interno, mais seu, mais trabalhado internamente aí. Então, também eu concordo com essa parte, que é um dos fatores, essa questão de querer ser visto, de querer ser notado, essa carência. Nós estamos num mundo muito carente, Lúcio, infelizmente. A questão da gratidão, doutor Leonardo. Eu acho que hoje a gente vive num mundo de pessoas muito ingratas, né? Pelo mínimo, né? Eu falo muito para meus colegas de trabalho aqui. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, estava lá fazendo o que ela chegou, meu filho, eu não tô bom não, tô sem dinheiro. Eu falei, mas a senhora tá viva? Tô, né, Lúcio? Não tá me vendo, não. Eu falei, pois é, olha que o sol tá tão bonito, tá maravilhoso. Que tal agradecer? Olha, tem um café da manhã pra senhora ali de graça. Bora agradecer. Pelas essas pequenas coisas, eu acho que essa falta de gratidão também acho que atrapalha. Eu creio que é um dos principais fatores. Assim, é mesmo? Um dos principais. Hoje, Lúcio, eu tô escrevendo um livro que ele fala sobre gratidão. Que ele vem falando sobre o poder da gratidão, que é o não reclame, agradeça, o nome do livro. Tá quase. Eu quero trazê-lo aí como uma ferramenta de transformação de vidas. E eu quero que você traga aqui em primeira mão para o nosso podcast. Esse livro, vai ser um desafio para as pessoas propagarem o poder da gratidão no cérebro dela. Porque assim, o cérebro ingrato, ele não vê nada bom naquele momento do dia. E por não ver nada bom naquele momento, se torna um hábito no qual ele não tem esperança para nada mais. E uma pessoa sem esperança, ingrata, adoece facilmente. E aí... A imunidade cai também, né? Tudo, afeta tudo. A ingratidão, ela atinge áreas do cérebro muito profundas. A pessoa reclamar, o hábito de reclamar, ele é muito adoecedor. Ele afeta áreas profundas do cérebro, com sequelas e adoecimentos futuros. Então, o contrário a gratidão é cura, a gratidão. É igual você estava falando, o exemplo de agradeça pelo sol. A gratidão por estar vivo, pelo sol, é muito importante para o nosso equilíbrio. Eu acho, assim, eu pelo menos eu faço o exercício de gratidão. Eu faço isso comigo mesmo, de não reclamar. Claro que é impossível a gente não ficar 100% sem reclamar. De vez em quando não dá uma... Sim, mas eu faço um treinamento muito profundo. Às vezes eu até brinco um pouquinho. Quando eu estou muito exposto a muito estresse, obrigado, meu Deus. Aí, meio para dar ali um grato, Senhor. Aí já... A coisa já dá aquela... não é? Mas a gratidão é cura. É cura e é importantíssimo para nossa saúde mental. Assim, se as pessoas souberem, eu creio que através desse livro eu vou conseguir levar essa mensagem. Se as pessoas souberem o poder da gratidão, o quanto a gratidão é poderosa para o cérebro, eles usariam essa ferramenta todos os dias. É agradecer mesmo. Eu quero muito que, assim que estiver pronto esse livro, você fala, Lúcio, eu quero ir no podcast, eu quero no seu programa. Vai ser um livro pequeno, Lúcio. Já separe ele o meu, viu? Sim. Já separe o meu, porque eu quero fazer exercício daqui para lá. Sim. Eu quero melhorar como ser humano, Sim. como uma pessoa que vai ser luz também. É muito para aqueles que se aproximam da gente, né? E eu trabalho assim, eu sempre, esse livro meu, ele vem assim de uma ideia do que eu vivo. Então, eu vivo o exercício da gratidão, assim, na constância, na tentativa, eu tento pelo menos, não é? Aí eu estudo a neurociência do cérebro, eu sei como é que funciona a ingratidão no cérebro, então eu vou usar todas essas ferramentas filosóficas da vida, não é? Tudo isso eu vou estar usando para trazer um livro curto, pequeno, mas para falar o quanto é importante a gratidão. E eu acho que hoje, se eu falo isso para os meus pacientes todos os dias, agradeçam, sejam gratos por tudo. Então, assim, se hoje
se a gente levar essa mensagem de gratidão, Lúcio, eu acho que a gente resolveria a maioria dos problemas de doença do emocional hoje. Muita coisa a gente levaria. Porque essa questão do emocional, assim, ao meu ver, doutor Leonardo, ele acaba afetando outras situações, Muitas. Hoje você tem um outro livro que você lançou também, né? Sobre dependência emocional. Dependência emocional. Rapaz, pensa numa... Rapaz, o que as mulheres, sabe, essas mulheres gritaram, ovacionaram esse doutor lá no dia. E eu fiquei quietinho, né? Porque a gente que tá em minoria lá... Os homens lá estavam em minoria, né? Não nem gritavam então. Mas assim, o que fala nesse livro, doutor? Esse livro, ele é direcionado assim... para mulheres e homens, mas é mais para mulher. Mais para mulher. A minha esposa tá acabando de ler ele, né? Eu falei, terminar, me dê, que eu quero ler ele. Primeiro ela, né? Ela que manda. Mas, rapaz... A visão dele é assim, algumas pessoas até entenderam errado a ideia de, não é confronto de homem e mulher, de maneira nenhuma, nunca foi sobre isso. Eu não trabalho confronto, de maneira nenhuma. É uma ideia de percepção de si mesmo, de entendimento de si mesmo. Então esse livro, Parecer Amor, é uma ideia voltada às pessoas que padecem a dependência por alguém, que vivem somados à necessidade de ter alguém para estar bem. Uma carência, né? A carência é aquela carência de viver doando de si o máximo em troca de nada. São aquelas pessoas que ofertam de si tudo e não recebem nada em troca. Isso adoece também. Muito adoecedor. A dependência emocional, ela vem não é só relacionamento, ela vem em um seio familiar. São pessoas que não conseguem se desvincular, às vezes, por muita dependência, não conseguem seguir. E basicamente mais em relacionamentos. São mulheres e homens que vivem do resto de alguém e acham que aquilo ali é suficiente para ele. Olha, então é um livro impactante, porque o início dele é bem forte. Pode dar um exemplo? Ele vem com relatos assim de pessoas que, por exemplo, já não tinham mais o Deus com D maiúsculo como Deus. Por quê? Porque eles colocaram Deus D minúsculo na vida dele, que foi uma pessoa. E esse Deus com D minúsculo, que era uma pessoa na vida deles, é quem comandava tudo para ele. É quem mandava e desmandava. É assim, é desse jeito. E muitas pessoas vivem assim, escravos de alguém. E sabe, Lúcio, o pior disso é que quando eu me torno escravo de alguém, nessa questão de dependência emocional, eu sou submisso àquela pessoa em tudo. Então eu começo a perder minha fé. Porque a minha fé está naquela pessoa. Parece que é algo estranho, que não existe, mas existe demais. Eu começo a sair do meu seio familiar. Quando eu estou dependente de alguém, submisso àquela pessoa, ele me afasta da minha família, ele me afasta de vínculos de amigos. Então, assim, quando eu estou sem minha base, que é Deus, família e amigos e bons relacionamentos, eu adoeço. Então é um buraco, ou seja, é um caminho quase sem volta, com risco de um abismo, a dependência emocional. Então é algo muito profundo. E esse livro, a inspiração dele foram muitos pacientes meus. Relatos mesmo dentro dele eu tenho verdadeiros, assim. E dentro dele eu tenho vários relatos de pacientes, amigos também que me relataram relacionamentos abusivos na qual eles não percebiam. E eles estavam se diminuindo ao pó, ao nada. E quando eles perceberam e despertaram, eles viram que o quanto eles estavam submissos a uma realidade cruel e que maltratava muito e que levava até a ideia de perder a vida. E acontece muito isso. Tem pessoas que falam assim, se eu ficar sem essa pessoa, eu vou tirar a minha vida. E acontece muito isso. Eu tiro e eu tiro da pessoa também. Então a dependência, ela faz com que a pessoa faça contra si e contra alguém também. Vira uma tragédia, né? Vira uma tragédia. Mas, doutor, dá para fazer, sair dessa dependência, como é que eu falo aqui? Porque eu tô falando homem e mulher, né? Dá para sair dessa dependência sem haver uma separação? Há uma cura entre o outro não ficar sendo sempre o superior, Sim. O que manda, e aquele sair dessa área de dependência? Dá. Aí no livro eu usei assim até 10 passos da dependência à independência. Por exemplo, eu trato hoje mulheres que são casadas e às vezes eu não posso ser impulsivo ou até falta de ética falar assim, separa isso, jamais, né? Ninguém poderia falar isso, eu acho, no meu ponto de vista, sobre o casamento de ninguém. Mas assim, a construção da cura da dependência emocional com mulheres que são casadas e vivem
nesse mal, é tentar se reconstruir aí. Porque assim, a mulher, quando ela vive na dependência, que depende 100% do outro, ela se diminui ao nada. Então, como é que eu vou reconstruir essa mulher ou esse homem? Eu vou construir o amor próprio dele. É ele se sentir bem com ele. E eu vivo isso muito na prática. Eu tenho muito exemplo de mulheres que estavam se sentindo péssimas, como nada, invalidadas. Aí eu comecei a validar elas. Vamos melhorar o seu estado, a sua forma de se ver? Se olha no espelho e começa a se exercitar. Eu me amo, eu gosto de mim. Mesmo que às vezes o marido diminua ela, mas tu é isso ou aquilo. Mas eu quero que você tenha muito bem a consciência de quem você é. Quando você se sente bem consciente disso, tu vai começar a se curar. Aí o que era conflito vai se tornar resolução. Então não precisa se separar. É só tentar conciliar o porquê que veio tudo isso aí. Por que tá assim? E o primeiro passo, Lúcio, é a pessoa se entender como ser humano e se perceber como pessoa. E assim, o Lúcio hoje, imagina você, se você precisasse de alguém para falar que você é bonito, para você se sentir bonito. Aí eu não deixo isso. Era horrível. Não era? Danilo também era horrível. Moço, eu até falei aqui um dia, acho que foi você que estava aqui, eu falei aqui um dia, que não, tava o Bitelinho, que eu falei, eu tinha um trauma, quando eu era mais moleque, eu era feio, sabe? O povo, não, mas tu não era não, tu é. Eu falei, conversa, o senhor é bonito, e pronto. Eu não tô nem aí. É a visão sua sobre você, Lúcio, não é, você é buchudo e qual o problema? E eu te pergunto, qual é o padrão de beleza? De fato, quem é bonito? Porque assim, talvez pro Danilo você não é bonito, mas pra sua mulher, quem é bonito? Você ou o Danilo? Eu. Dos três aqui, quem é o mais bonito? Eu. Você. Então, assim, com certeza. Então, assim, se eu for falar pra ti, existe um padrão de beleza hoje que essa pessoa é bonita? Não existe um padrão de beleza. Então ela tá nos olhos, não é de quem a vê. Então, contando isso, não existe ninguém feio no mundo. Tem uma frase que fala, a beleza está nos olhos de quem vê. Isso. Né? Então não tem ninguém feio no mundo. Então assim, essa percepção desse entendimento sobre mim mesmo é o que cura a dependência emocional. De início, eu me perceber como bonito. Eu tô dando exemplo de bonito, mas não é só fisicamente. Vai muito mais além disso. Porque quando o Lúcio fala assim, eu sou bonito, ele tá muito bem com ele mesmo resolvido. Ele tá muito bem abraçado. Ele tá se amando muito. Isso é um antídoto contra a dependência emocional. Porque assim, as pessoas, elas estão muito com baixa autoestima e elas às vezes servem de refeição para alguém que quer só destruí-la. Quando elas estão muito mal com elas mesmas. É o que nós falamos um dia. Mulheres ou homens que saem com muito baixa autoestima, com muita inferioridade de casa, normalmente elas vão achar alguém que vai maltratar ela. Porque alguém vai se aproveitar dessa fragilidade dela. Eu lembro que uma vez eu tive numa palestra de um pastor, né? E um grande amigo era aqui da igreja presbiteriana, hoje acho que ele está no Maranhão, nunca mais perdi o contato com ele, né? Mas ele falou o seguinte, olha, principalmente você que tem filha, né? Quando sua filha estiver se arrumando para sair, falando, nossa, mas a minha princesa é linda. Sim. Muito gata, elogie, você que é pai, elogie. Por quê? Porque quando ela chegar na rua, que viu os gavião lá, né, cantar, e ela fala assim, nossa, mas você é linda ali, bobo, eu ouvi lá em casa. Eu já sei que eu sou. Eu já sei que ela está bem ciente disso. Sim. Eu tenho um caso de uma senhora de outra cidade, uma paciente, ela tem 68 anos. Ela tem um trauma até hoje, porque na infância dela o pai falava muito que ela era gorda e feia. E aquilo ali para ela ficou medular, porque quem falou foi o pai dela. Era a pessoa que tinha autoridade sobre a mente dela naquele momento de criação. Doutor Leonardo, e ficou gravado. Por que o homem ele tem esse poder mais de maltratar? Eu sou homem, eu sei. O homem, isso foi arraigado lá atrás. Tem um domínio maior que ele é original da raça humana. Não é 100%, mas a maioria é o homem. Uma porcentagem maior sobre, não é? O peso é mais intenso ali. Sim. Normalmente, assim, eu não vou generalizar, mas hoje, quando você fala com alguém que foi traumatizado por algo do passado, quase sempre foi por uma palavra do pai. Não é sempre, claro, não é? Não é sempre, gente. Mas é mais frequente. O pai falou tal coisa. E eu escuto muito isso. Não, meu pai falou que eu era isso. A mãe, ela vem mais pra aquela calmaria, não é? A mãe é mais amor. Ameniza. Não o bichinho parece um cancão de fogo. Eu acho que... Ela fala que o menino é bonito, né? Parece um fiote de urubu. Ainda não, mas a mãe, pra ele é bonito. Isso é importante. Porque muito importante. Quando fala que a beleza está
nos olhos de quem vê, assim, eu vejo muito isso, né? O doutor Leonardo, não, aqui, o doutor Leonardo é um homem bonito, não é, Danilo? Não, bonito, rapaz. O doutor Leonardo é um homem bonito. Não, se nós bem fosse, arrumado, se né? nós fosse uma mulher aqui, nós ia disputar ele aqui agora, porque ele é bem bonito. arrumado. Não, bonito. A camisa é bonita. Doutor Leonardo é um homem bonito. Mas a beleza do doutor Leonardo não está só na feição. É porque ele, sendo um ser humano muito bom, Sim. muito humano, uma pessoa de energia muito positiva, ele se torna uma pessoa Isso mais que é bonita bonito. ainda. É, Né? sim. Né? Às vezes a pessoa é tão bonita, parece um top boneco, model, né? mas é uma pessoa chata, mal-humorada, Sim. dá mal resposta, se torna aquela pessoa feia. Sim. Né? Sim. E é muito mais profunda a beleza. Por isso que eu falo muito sobre beleza, eu não falo sobre estética de maneira nenhuma, sobre barriga durinha, sem pneuzinho ou rostinho, não. É beleza da alma. Beleza da alma. Aquela pessoa que é um ser humano bom, ele é muito mais Sim, bonito. essa beleza nossa aqui, essa pele nossa boa, esse colágeno que nós temos de excesso, depois vai diminuir. Aqui, essa barriguinha que vocês estão vendo aqui, eu não tinha nada. Já estou descendo na ladeira. Mas já o que tá é que vai começando. ficar? A beleza da alma fica. É. Essa nós devemos construir muito bem. E essa é importantíssima para a saúde mental. Muito importante. É eu estar muito bem comigo mesmo. É importantíssima. Para a saúde mental é fundamental. Tem um outro livro também, né, doutor? Tem. O outro ele é mais voltado assim para mulheres. É só para mulheres mesmo. Que fala sobre direcionamento de mulheres que estão submissas a relacionamentos abusivos. É mais um guia. É mais um guia mesmo, de como... Mas esse outro que parece amor, ele tem uma profundidade maior de entendimento, da dependência mesmo, né? Por um todo. Doutor Leonardo, o que é religião para você? Ah, religião. Você falando algo mais? Não, o que é religião para você? Eu não estou falando do evangélico, do Sim. espírito, do católico. O que é religião para você? O ser humano, ele precisa de ter uma religião ou não? Precisa. E eu assim, eu acho fundamental. Eu até falaria mais sobre a espiritualidade, não é? Porque às vezes eu sou evangélico, nascido no lar cristão. Meus pais são pastores. E eu vou falar algo que talvez alguns vão até interpretar de uma forma um pouquinho errada, mas olha só, eu vejo que a gente falava muito de religião e sobrepunha às vezes a ideia de que eu estava só eu certo, a minha religião. Isso me gerava um pouco de conflito, sabendo que nós temos várias religiões no mundo. É como vários rios que deságua no mar, né? Vários rios, não é? E às vezes, hoje eu vejo mais uma percepção de espiritualidade. Da espiritualidade que é eu ter Deus no meu coração, de fato. Na essência da palavra, da frase, né? Ter Deus no coração e ter Ele como prioridade na minha vida. Então hoje para mim a espiritualidade é essa convicção de que eu tenho no meu coração e Ele é o meu guia, e Ele é o meu companheiro, meu fiel companheiro, amigo, e eu quero estar lado a lado com Ele. E isso para mim é o mais importante hoje, a definição de tudo, né? Que vem aí como fé, que vem a esperança, a certeza. É basicamente isso. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Dentro dessa frase, assim, se você está com quem gosta de ir lá na Assembleia de Deus, ou quem gosta de ir aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida, ou quem gosta, ou com esse grupo que gosta de ir lá no Centro Espírita, que seja a religião que for, são pessoas que buscam. Sim. Você está junto com pessoas que estão com o mesmo, como dizia os mais, na mesma vibe, né? Com a mesma... o mesmo foco de se melhorar, aquela energia na busca, você acaba se melhorando também, né? Muito, muito, muito. E eu acho que isso é muito importante também. E respeitar, não é, Lúcio? Respeitar cada Sempre. as religiões. Eu acho que isso é muito fundamental pra gente também. Nós criamos muitas barreiras como seres humanos. Não é? Nós criamos muitas barreiras, nós criamos muitas, às vezes, pontes entre a gente. Era pra gente ter mais. Então, tudo isso de poder respeitar. O Lúcio é espírita, eu sou evangélico, o Danilo é tal religião, católico. Olha só, a gente tem três religiões distintas aqui. E a gente é super amigo, se admira. E por que conflitos, não é? Por que conflitos? Você crê, você tem a sua fé, você tem a sua convicção de vida. Teve uma vez, doutor, só contando aqui uma história que lá em Araguaína, uma grande amiga passou por uma dificuldade e eu levei ela lá no Centro Espírita, até porque tem pessoas lá que têm muito mais conhecimento que eu, pude ajudar ela mais, com questão de suicídio também, que ela estava querendo, né?
E a gente acabou ajudando ela. E aí, depois passado um tempo, eu me afastei um pouco, né, por alguns problemas que eu tava, acabei de passar um tempo sem vê-la. E depois que eu vi ela falou: ô, Lúcio, eu queria tanto te ver, e eu tava caçando coragem para falar com você. Eu falei: mas por quê? Falou: porque hoje eu tô numa igreja evangélica ali, e eu sei que você me levou lá no centro espírita. Eu falei: mas eu nunca te chamei para ser espírita. Eu queria que você melhorasse, que você se tornasse uma pessoa melhor. Que bom que você está lá na igreja evangélica. Depois eu quero ir lá. Né? Porque o meu objetivo era que você se melhorasse, não que você fosse espírita. Né? Que você buscasse um Deus, que você se reencontrasse. Esse era o meu objetivo. Sim. Isso é muito fundamental. E quando eu digo assim pra gente, o desejo nosso é o quê? Ter Deus no coração. Então, assim, quem tem Deus no coração não gera conflitos, não gera desunião, ele gera resolução. Então a solução dela foi qual? Ter um encontro em tal igreja para estar bem com ela mesma. Agora, por que nós vamos ir contra isso? Você tem que estar onde você está bem. Sim. Então, às vezes, a gente sabe de todo o conflito que vem gerando, que é gerado devido a essas questões todas, mas eu, particularmente, é um pensamento meu. Eu sou do partido de que a gente precisa ter um entendimento de que a união é fundamental, a comunhão entre nós como seres humanos também, não é? E para a gente entender isso, para nós estarmos os três bem aqui, nós precisamos ter muito bem resolvido o que é Deus no coração. Pra gente entender isso aqui. Que não Quem é Deus pra você? Deus é tudo. Deus é a fonte da minha existência, do meu respirar, do meu acordar e do meu despertar. Ou seja, do meu deitar e do meu despertar. É tudo, assim, é a razão de tudo, é a razão porque eu estou aqui, para que eu estou aqui, é o meu propósito, a minha missão. Jesus Cristo. É o meu maior exemplo. Meu maior exemplo. Eu quero segui-lo em todos os princípios que ele deixou pra gente, principalmente no amor. Eu acho que Jesus, ele veio como uma expressão maior do amor na terra. E o amor dele é o que me impulsiona a poder ser melhor cada dia. Me deixa mais motivado. Você falou lá no início, né? Sim. Se fosse Jesus. E se fosse Jesus, o que ele faria? Não? Tá aí uma boa pergunta, viu? Quando você for fazer alguma coisa, repense. Sim. E se fosse Jesus, ele faria ou não? E tem Quando você estiver na dúvida, Sim. meu amigo, do que fazer, meu Deus, e agora? Fosse Jesus? E se fosse Jesus, ele faria? Moça, a resposta vem na hora, né? Na hora. E aí entender isso, se fosse Jesus, é um treinamento cerebral, porque o nosso cérebro ele é dado ao impulso. Quando alguém me bate, o que é que eu quero fazer? Bater na pessoa. E aí, se eu bater, vai resolver? Eu lembrei da pergunta de Jesus, né? Se te der um rosto, faz o quê? Dê o outro lado. Oferece a outra, né? Então, Mas isso... o que ele quis falar com isso, doutor Leandro? Eu acho que a calmaria de entender o conflito por um todo. O que é impulso e o que é razão. A gente age mais pelo impulso e pouco pela razão. Tipo assim, bateu. E se eu bater também, o que é que vai acontecer? Os dois vão cair na porrada. E nada vai ser resolvido, não é? Aí usa aquela lá a lei de tabelião, Sim. né? E é o que nós falamos. Às vezes eu vou com tapa na cara, mas eu evitei uma guerra. Ou eu vou com tapa na cara e dei outro tapa de volta e gerei uma guerra. O que é que eu quero pra vida? Eu não quero guerra, eu. Você conhece aquela história lá que do capeta que soltou o cavalo? Não. Não? O cabo chegou, um cavalo amarrou lá, né? Aham. O capeta foi lá e soltou o cavalo entrou no pasto do vizinho, o vizinho foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo foi lá e matou o dono do pasto. O dono do pasto foi lá e sei que virou uma guerra. Um mata o outro. Meu Deus. Aí o anjo chegou e falou assim: mas capeta, olha tudo que você fez. Ele falou: não, eu só soltei o cavalo. O resto foi o povo que fez, né? Sim. E é a gente ser responsável pelos nossos atos, não é? Muito importante isso aí. E olha, Lúcio, tem um exemplo bíblico que é um dos meus preferidos, que era quando aquela mulher, que era prostituta, estava ali sendo julgada por um monte de pessoas que queriam apedrejá-la. Que é o que mais faz, né? Era, que todo mundo queria apedrejar. E aí Jesus chegou calmamente, começou a escrever e falou assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Aí eu sempre me posiciono: quem sou eu nessa história? Não é? Quem sou eu? Eu sou aquela que estava ali errada? Ou eu sou quem quer crucificar? Eu me coloco muito no lugar do errado. Eu sou errado. Quando eu erro, eu não quero que os outros me perdoem também? Sim. Por que não perdoar, né? Sim, por que não perdoar, né? Por que crucificar? Por que julgar? Não é?
Por que julgar? Então eu acho que é muito o princípio de Jesus na vida. Então Jesus para mim é muito isso. Essa é a visão que eu tenho. Você lembrou, contando essa história aí, quem nunca errou que atira a primeira pedra, lembrei da piada, né? Diz que o pastor tava lá no meio. Eu sempre tiro uma piada, gente. Pô, já me olha com cara de palhaço. O pastor estava lá e estava multidão e ele falou, gente, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. E tinha um bebo perto, ele baixou, pegou a pedra e pô na testa do pastor. Aí o pastor, mas meu filho, você nunca errou. Ele disse, de pertinho assim não. Ai, esse aí tinha a mira boa. Doutor Leonardo, uma saudade. Saudade dos meus avós. Dos meus avós. Principalmente da minha avó, Isaurina. Dona Isaurina. Tem muito tempo que ela... Tem muito tempo. Eu já perdi todos os meus avós. Todos. Todos, né? Sim. O que você mais sente falta dela, assim? Deles, de todos eles, da sabedoria. Acredita? Sabedoria. De ouvi-los. Se a Deus inspiração. te desse assim uma oportunidade, porque a gente já está no final do programa. Passou muito rápido. Doutor Leonardo aqui é um fenômeno, né, gente? A gente quer ouvir mal o doutor Leonardo e o ponteiro do relógio ele vai 3 vezes de uma vez assim para frente, é ligeiro, mas muito bom conversar com você. Mas é muito bom. Se Jesus falasse assim, você tem 1 minuto para falar com seus avós, o que você falaria? Eu pediria conselhos para eles. Conselhos. Pediria conselhos para ele de como viver bem, como viver feliz, o que eles deixariam para mim de dicas para a vida. Conselho de sabedoria. Conselho de sabedoria. O papai e a mamãe tá assistindo lá agora, tá nos ouvindo. Gente, muito obrigado. Como é que é o nome deles mesmo? Azi e Madalena. Como é que é o nome? Azi e Madalena. Azi? É diferente, né, o nome? Azi, mas por que Azi? Acho que minha avó do nada botou um A com Z. Fala de Azi. Azi. Não tinha muita inspiração do nome. Azi e Dona Madalena. Né? Isso. O que eles são pra você? Tudo. Meus melhores amigos, a razão de tudo e os meus maiores admiradores. E é recíproca a ideia, porque eu sou também o maior admirador deles. E eles são amigos incondicionais, confidentes, os grandes amores da minha vida. E acho que tudo que eu sou hoje, graças a Deus, claro, em primeiro lugar, e segundo a eles. Tudo que eu construí, tudo que eu ainda vou ser, é por eles, é para eles e foi consequência de tudo que eles me ensinaram. Muito bem. E eu quero honrá-los enquanto eu tiver vida. Eu desejo honrá-los. Olha bem aqui nessa câmera aqui, fale, porque eu sei que estão assistindo lá agora, fale assim, o que você gostaria de falar agora? O que você gostaria de falar para eles agora? Que eles são os amores da minha vida, meus pais, são tudo para mim, são as pessoas mais importantes e eu desejo assim de coração honrá-los todos os dias da minha vida, sempre, fazê-los felizes, muito, muito mesmo. E desejar que nós venhamos viver nesse amor que nós vivemos até hoje, todos os dias da nossa vida, com paz e amor e comunhão. Doutor Leonardo, deixa aí não sei quantos pilares para o ser humano se melhorar, se tornar uma pessoa melhor, evitar estresse, ansiedade, muita depressão. Nós temos N assuntos para discutir aqui hoje, mas... Vamos voltar outro dia. Mas com certeza, doutor Leonardo, o doutor Leonardo, a lenda, 2. Ele está de volta. Eita, Danilo. Né? Pilares, assim. Pilares. Para as pessoas se tornarem pessoas melhores, evitar esses estresse do dia a dia, ansiedade, viver mais depressão. Tranquilos, né, Lúcio? Eu acho que Deus é o pilar número 1, depois família. Eu acho muito importante o vínculo familiar. E depois nós precisamos muito também de autoentendimento sobre nós mesmos. Eu acho que entender as emoções, um autorreconhecimento entre a gente é importantíssimo. E bons relacionamentos. Eu acho amizades. Boas amizades. E quando possível, viagem. Rapaz, doutor Leonardo, viagem. Quando possível, viagem. Eu vi uma postagem eu amo sua. Viajar. Eu vi uma postagem sua, você que tá lá num lugar que a gente só vê na internet, Danilo. É um lugarzinho que tem umas montanhas, uma água assim, como dizia minha avó, que lara, rapaz, a água assim, muito. Que lugar é aquele, doutor? Deixa eu ver. Lembrei. Sandrés, Colômbia. Bem aqui na Colômbia? Na Colômbia.
Bem. E eu deixo assim, Lúcio, por exemplo, rapidamente, o princípio que é de viagem para mim hoje, que é muito importante, é muito medular. E eu lembro que quando eu era criança, aí, com uns 12 anos, meu pai me impulsionava muito a ler, ele me induzia muito a ler. E ele me fez um dia o desafio de aprender 50 países. Léo, aprenda 50 países com as suas capitais. E eu aprendi. E sem ele perceber, ele deixou aquilo cravado na minha mente. Então, assim, o tanto que é importante o ensinamento do pai, não é? Hoje eu sou um viajante, eu amo viajar. E meu pai me ensinou isso sem ainda ter a instrução do que era viajar, que ninguém viajava lá no interior, nem sabia o que era avião. E ele me deixou essa mensagem medular, claro, além de princípios da Bíblia, de ser humano, de tratar os outros bens. Meus pais acolhem muito bem. E tratam todo mundo bem. Por você, a gente já sabe como é que é a sua família, né? Então eu pego você já é o espelho do que vem lá atrás. Né? Eu digo que eu sou a construção de um fragmento deles. Eu me construo em cima deles, do que eles são pra mim. Então minha mãe é muito calma. Meu pai é mais agoniado, mas eu peguei um pouquinho de cada pra me construir até o ponto que eu sou hoje. Que eu quero ser, na realidade, né? Eu quero muito ser igual eles. E aí, eles me induziram muito à viagem. Então, tudo que eles me ensinaram lá, Léo, leia. Então, meu pai me fez ler muito, me dava muitos livros. Tanto é que hoje eu amo escrever. Então, assim, eles me induziram muito a isso. Então, hoje, eles são a base de tudo, né? Doutor Leonardo, pra gente fechar o nosso podcast hoje com chave de ouro, o que você deixaria, uma mensagem, como você gostaria que as futuras gerações lembrassem do doutor Leonardo? Eu acho que mais pela parte, assim, da paz, do compromisso que é com Deus, desse vínculo familiar. Eu deixo sempre essa mensagem, assim, de paz, para as pessoas buscarem a paz e sempre promoverem a boa comunhão com Deus e com a família e com os amigos. Sempre e buscarem ser boas pessoas, uma construção diária de ser uma pessoa melhor amanhã. E eu deixo aquela frase que diz assim, faça com os outros, não é? O que você quer que faça com você. E aquela bem clássica, seja a mudança que o mundo precisa, no lugar que você está. Eu acho que eu vivo muito isso. Eu tenho que ser a mudança ali. Eu trabalho hoje em vários lugares. Eu já estive na Neoclínica hoje, eu vou para Nova Olinda agora trabalhar. Então eu tenho que ser a mudança ali de alguma forma. Não só passador de remédios, não só locutor, não é? Não só falador. Mas a gente tem que ser algo mais além disso. Eu acho que a minha visão é essa. Diz que o que você fala, você vai ensinar muita gente. Vai ensinar. Mas o seu exemplo vai arrastar multidões, né? Então que vocês, por exemplo, o que vocês falam aqui é cura para muita gente. As brincadeiras, as piadas curam pessoas que estão tristes. E a mensagem de ânimo alegra alguém também. Então nós temos que ser cura. Então nós temos que ser a mudança onde estivermos. Eu como médico, eu tenho que ser algo ali mais além de ser médico somente. Não só prescrever de maneira nenhuma. Eu nunca aceitei a ideia de só prescrever. Eu tinha que ser algo mais ali. Então eu tenho que promover cura. Eu acho que o mundo ele faz, quando tu faz o bem, ele volta pra ti com coisas boas também. Muito bem. Doutor Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai ter o podcast Doutor Leonardo, a Lenda 2. Eu agradeço você, Lúcio, Danilo, também pela recepção. É muito bom estar aqui. Eu sempre falo que aqui é uma construção de um sonho, não é? Meu nome veio de um radialista muito famoso ali da Rádio Senado. Leonardo veio de um radialista. Aí que meu pai colocou por causa das rádios ali naquele tempo. Então é um prazer estar com vocês. Desejo para todos os ouvintes que Deus abençoe, que dê paz no coração deles, equilíbrio da alma, e que eles vivam bem, felizes, tranquilos, leves, e que tenham aí um dia e uma semana abençoada. Muito bem, pessoal, falamos com o doutor Leonardo, uma pessoa magnífica. Você é só um pouquinho do que a gente conseguiu arrancar do doutor Leonardo aqui hoje, mas vai ter volta, tá bom? Obrigado mais uma vez, Danilo Rios. A você um bom final de semana, e a gente se encontra na segunda-feira às 5 horas da manhã, se o nosso bom e querido Deus nos permitir. Bom final de semana. Você ouviu aqui na Líder FM 96,1. Podcast da Líder. Podcast da Líder. Você está ouvindo Líder FM. ZYN 709. Canal 241. Frequência modulada 96,1 MHz. Rádio Líder FM. Colinas do Tocantins. Líder FM. Boa tarde. Boa tarde. Rádio Líder FM 96,1.
12:07. O programa apresentado a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, nesta emissora, Ponto de Fé. Um programa para fazer o seu dia mais feliz. Ponto de Fé. Olá, com vocês hoje nesse dia, desejando para todo o seu lar, toda a sua família, a paz, aquela que só procede de Deus. E também vamos falar de um assunto de uma forma que muitos cristãos são enganados. A conversão, não a vontade de seguir a Deus, mas a conversão. Conversão. Você que está nos assistindo agora tem que avaliar bem a sua fé. Se ela é uma fé que pensa, que usa a cabeça, ou é uma fé que usa o coração. Então presta atenção, porque esse texto sagrado mostra que os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos do Senhor Jesus, supostamente usavam a fé inteligente. Mas nós vamos verificar que eles usavam era a fé emotiva, a fé do coração. E isso mostra o que é o quadro da maioria dos convertidos, entre aspas, que estão nas igrejas por esse mundo afora, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu queria, em outras palavras, eu queria que você entendesse o que significa realmente ser convertido e não convencido. Veja só esse texto nessa conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro, que era um apóstolo, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, que era Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo é, como se diz, peneirar. Peneirar você como trigo. Como eles faziam com o trigo, a peneira, peneiravam o trigo, ficava a palha em cima. Satanás queria peneirar Pedro. Peneirar Pedro. E então Jesus